Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria recebê-los aqui, neste canal em que nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, falamos sobre fé, sobre religião e respondemos questionamentos também voltados para a Bíblia, a Palavra de Deus. Você pode mandar sua pergunta no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. E se você não é inscrito no canal, mas está assistindo, se inscreva. Estamos já chegando aí aos 200 mil inscritos e eu queria que você fizesse parte desta família aqui do canal Fala Sério Pastor. Então, mande esse vídeo para os seus amigos, encaminhe para eles e peça para eles também se inscreverem. Deixe o seu like, seu joinha, porque assim o YouTube entende que o material tem relevância e envia para mais pessoas, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu quero começar o vídeo de hoje lendo Mateus, o capítulo 24, um sermão proferido por Cristo, conhecido como sermão profético. Mateus capítulo 24, o sermão profético, o princípio das dores. Especialmente o verso 12, Jesus diz assim: "E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." As palavras de Cristo, proferidas há mais de 2000 anos, retratando o mundo antes de seu retorno, de sua volta, sua segunda vinda. As palavras de Cristo proferidas há mais de 2000 anos, elas são extremamente atuais. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta semana, aqui nos Estados Unidos, nós fomos cercados por notícias trágicas. Uma jovem ucraniana dentro do metrô é brutalmente assassinada enquanto estava voltando para o seu lar, ali no trem. Razão? Ela era branca. E foi a razão para que ela fosse morta. Na sequência, um jovem influenciador muito conhecido aqui por combater as ideologias progressistas, por combater ideologias de gênero, por combater aborto e outras pautas ideológicas que estão ganhando terreno. Esse rapaz cristão, branco e defensor de bons princípios da família e etc., foi também brutalmente assassinado. Foi um crime que chocou, tá certo? Aqui onde eu moro, praticamente só se fala sobre isso, você liga a televisão, este o tema, este é o assunto, mas o que me deixou assim mais chocado, além do assassinato, a esposa presente, filhinhos pequenos, eu até vi uma notícia que a filhinha deste rapaz, quando ouviu o barulho, ficou com medo, aquela movimentação, aquela gritaria, e toda criança vai correr para onde? Para os braços do pai. Ela não sabia que ele já não estava mais lá. Mas enfim, esse jovem influenciador, ele tinha uma característica muito forte. Ele usou de sua inteligência, de seu discurso bem firme, mas sempre em tom respeitoso, respeitando as escolhas pessoais. Entretanto, você sabe, você que me acompanha, você que me assiste sabe, há alguns vieses ideológicos que você não pode contrariar e manter o bom diálogo. Quando você contraria, você tem que ser silenciado. Você pode discordar de mim, que sou cristão, que não defendo certas pautas. Você pode discordar de mim e você tem o direito de falar o que quiser de mim, tem direito de me chamar de fascista, tem direito de me chamar de todos os adjetivos que você queira. Mas se eu disser, por exemplo, que a sua defesa, enfim, a estas pautas, a estas pautas ideológicas, não é? O aborto, enfim, a ideologia de gênero. Se eu disser que estas pautas elas contrariam a vontade e a palavra de Deus, aí eu tenho que ser silenciado, porque esta minha fala ela é homofóbica, esta minha fala
ela é xenófoba, esta minha fala, ela é racista, esta minha fala, enfim, aí todos os adjetivos possíveis são direcionados a mim, porque aí eu sou rotulado desta maneira para que as pessoas olhem e não enxerguem mais a humanidade. Foi exatamente isso que aconteceu na Alemanha há dezenas de anos atrás, quando um povo foi massacrado. Então, a primeira coisa que se fez foi exatamente desumanizar. Então, quando você desumaniza, quando você põe adjetivos terríveis sobre um grupo ou uma pessoa, acaba sendo justificável o cerceamento, a prisão e até a morte destas pessoas, porque é como se elas merecessem aquilo. Entende? É como se elas merecessem aquilo. Isto é assustador. E como eu estava dizendo, o que mais me chocou, além da morte deste rapaz, o Charlie Kirk, foi o silêncio por parte de alguns, mas pior que o silêncio, a fala sempre em um tom de colocá-lo como merecedor, ou quem sabe justificando, relativizando a morte dele. É mais ou menos assim, o rapaz de extrema direita, um extremista, e sempre falas nesse sentido para que ao ler, não, tudo bem, não, a gente não concorda, não é que ele tenha morrido, mas também, né, ele era, percebeu? Então é mais ou menos assim, era uma pessoa que foi morta e tal, mas também, né, olha só, olha o que ele falava, olha o discurso, olha isso, olha como se fosse justificável. É mais ou menos como você defender não defender, mas meio que justificar ou relativizar o estupro de uma moça pelas roupas que ela estava vestindo, sabe? Não, a moça foi, né, abusada, foi violentada, mas também, né, olha a roupa que ela estava vestindo. Não faz sentido. Se uma moça estiver passando, independente da roupa que ela esteja usando, ou até sem roupa, eu que sou homem, não bandido, homem, vou passar, viro os meus olhos e sigo o meu caminho. Por quê? Porque eu não sou um bandido. Eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que falar nada, eu não tenho que dar pitaco, eu não tenho que olhar, eu não tenho que falar nada. Eu tenho que respeitar essa mulher. Concordo com ela? Não. Concordo com o tipo de... Não. Mas daí a cometer um crime como se a vítima fosse culpada do... Sabe? E o que eu percebi nesses últimos dias foi a relativização da morte do Charlie Kirk. E por quê? Porque ele era uma pessoa de princípios cristãos, defendia sempre o cristianismo com unhas e dentes, porque ele defendia sempre valores familiares, porque ele sempre se pautou contra ideologias de gênero, aborto e outras pautas ideológicas progressistas, e isso fez com que ele fosse odiado. Mas ele fazia um trabalho incrível. Por quê? Porque ele ia nas universidades e ele simplesmente sentava, colocava um microfone para si, e um outro microfone para a plateia. Use o microfone, fale o que você pensa e eu vou discordar de você com respeito, mas eu vou discordar de você e vamos debater. Isso fez com que centenas de jovens abrissem os olhos, parassem, refletissem. Uau, tem sentido, sabe? Tem razão. O que ele está falando tem lógica. E muitos começaram a mudar as suas ideias. Por causa disso, esse jovem foi morto. Ele foi assassinado brutalmente. E, infelizmente, a grande mídia e pessoas que discordavam dele meio que relativizaram a sua morte. Sem contar, e com certeza você já deve ter visto esse vídeo por aí, de pessoas que até ficaram felizes, se posicionaram de forma alegre, de forma feliz, comemorando e parabenizando, alguns achando, não, foi certo mesmo. E isso me fez voltar mais uma vez, porque aqui não tem que ver com direita, com esquerda, com partido político. E eu já quero dizer para você, se você vier aqui neste vídeo fazer qualquer comentário ridículo, absurdo, estúpido, para justificar
Ah, ele fez isso, mas ele também, sem mais. A vida humana foi tirada. Um indivíduo foi assassinado e não tem mais nessa história, sabe? Não existe, mais. Então, eu já digo de antemão, eu não vou permitir esses comentários. Algumas pessoas, o que o pastor tira? Comentários estúpidos eu sempre tiro daqui do canal, eu não permito. Comentários de pessoas que vêm aqui só para, enfim, defender as suas ideologias. Eu vou deixar de te seguir, pastor. Faz um favor, eu não preciso que pessoas com este tipo de ideologia, com este tipo de mentalidade me sigam. Eu até prefiro que não sigam mesmo, sabe? Eu prefiro que assista meu vídeo assim esporadicamente, um canal, veja lá o vídeo, mas não precisa me seguir não. Eu até prefiro que não me siga pessoas com esse tipo de ideologia. Mas então, como eu dizia, o que me surpreendeu foi de fato algumas pessoas aí, né, comemorando e relativizando a morte do rapaz. Um jovem, inteligentíssimo, de postura firme, inclusive um rapaz que, ao ler a Bíblia e ao se deparar com algumas passagens bíblicas e naturalmente, depois de conversar com algumas pessoas extremamente inteligentes também, porque ele tem argumentos, mas os argumentos que ele tem não foram suficientes para convencê-lo do contrário, e ao debater com alguém, ele vai contar isso. Ele, inclusive, guardava o sábado, ele passou a guardar o sábado depois que ele foi convencido pela palavra de Deus. Eu queria que você assistisse até este vídeo comigo. Sexta-feira à noite até sábado à noite, o mundo não pode me alcançar. E eu não recebo nada do mundo. Isso te abençoará infinitamente. Agora, não estou dizendo que você está obrigado pela lei como cristão. Não estou dizendo que isso é algo que você tem que fazer. Estou dizendo que isso tornará a sua vida melhor. Foi importante o suficiente para que Deus o colocasse como um dos 10 mandamentos. Eu direi que há debate em alguns círculos teológicos de que estamos vinculados a isso porque antecedeu a lei. Deus descansou após a criação. Então, quero que você pense sobre isso. De sexta à noite até sábado à noite, ninguém pode me alcançar e eu acordo, sabe? Eu acordo. No sábado à noite, eu abro meu telefone, 600 mensagens de texto, 900, tanto faz, mas são as melhores 24 a 25 horas. E se todo jovem tirasse um verdadeiro sábado de sexta à noite até sábado à noite, garanto que a ansiedade diminuiria, a depressão diminuiria, você realmente passaria tempo com pessoas de quem gosta, conversas significativas aconteceriam, então eu desafio você. Se você incorporar isso na sua vida, não há negativo. Charlie Kirk. Um pouco do seu histórico religioso. Sim, então é uma honra estar aqui e obrigado. O sábado é um dos meus tópicos favoritos para falar, honestamente, porque estou tão cansado de falar sobre política o dia todo. É tudo o que faço, então isso me deixa louco. Isso é realmente muito mais importante do que isso, e eu poderia ligar os dois, se necessário, mas não precisamos. É mais importante do que isso. Eu cresci em um ambiente presbiteriano. Então nós saímos daquela igreja. Fomos para o que poderia ser melhor descrito como uma igreja evangélica que acredita na Bíblia. Então não exatamente calvinista nem pentecostal, algo no meio. Olha, nós acreditamos em muitas das mesmas coisas, pessoal. Eu acredito na inerrância das Escrituras. Eu acredito que você precisa de Jesus Cristo. Eu acredito na graça, não nas obras. Eu acredito que há um céu nos esperando. Eu acredito em uma vida após a morte. Eu acredito em um Deus que criou os céus e a terra. No entanto, cresci em um ambiente de igreja que, na melhor das hipóteses, desvalorizaria o Shabat. Na pior das hipóteses, diria que o sábado realmente não importa, o sábado está no seu coração, você não precisa observá-lo. Sim! E a história é bastante longa. Na verdade, estou escrevendo meu próximo livro sobre o Shabat. Chama-se Pare em Nome de Deus. Porque Shabat significa parar ou cessar. Então, não estou aqui para vender um livro, nem está à venda ainda. É apenas algo para se pensar. E é honestamente como o Shabat salvou minha vida e ajudou a preservar minha família e ajudou a preservar minha carreira. E então, duas coisas. Número um pastor de quem eu realmente gosto, o pastor David Engelhardt. Ele é um dos membros do nosso conselho na Turning Point USA. Eu estava exausto, era o verão de 2021, sentei-me com ele, eu disse, não estou dormindo bem, estou fatigado. E ele me perguntou de forma muito direta, você está honrando o Shabat? E eu dei a ele argumentos teológicos muito fracos, honestamente. Eu não sou obrigado a isso. Ou, não, eu não estou realmente interessado nisso. Eu não tenho que fazer isso. E ele realmente me desafiou e eu não tinha boas respostas, para ser perfeitamente honesto com você. E juntando isso com o meu muito bom amigo, que é judeu, que agora está passando por uma prova de saúde muito difícil, Dennis Prager, que eu acredito ser o principal professor de Torá desta geração. Ele é incrível, ele tem uma mente fenomenal. E se você não conhece Dennis Prager, no sábado vocês realmente iriam apreciar
Dennis Prager, porque ele trouxe os ensinamentos do sábado para mais milhões de pessoas do que quase qualquer um vivo, e eu espero continuar essa tradição. E ele sempre falava sobre o Shabat, sempre falando sobre o sábado, e eu me vi, depois de alguns anos ouvindo isso, ficando realmente com ciúmes dele. Ficar tipo, espera um segundo, você consegue simplesmente se desconectar por um dia e não trabalhar e estar com amigos e família e adorar a Deus? Eu quero isso. Amém. E eu começaria a ficar realmente com inveja da pior maneira possível. E então percebi que não é algo que você vai e compra na loja. Não é algo para o qual você precisa fazer um empréstimo. É simplesmente a priorização da questão de quem está no comando. É tão simples assim. E se você acredita que Deus está no comando, e se você acredita em Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque o Shabat é uma questão de acreditar ou não em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E se você acredita em Gênesis capítulo 1, versículo 1, então você honra o sábado. Se você tem perguntas sobre Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, que é Bereshit, certo? É a primeira afirmação de verdade das escrituras. Então no sétimo dia você descansa porque Deus criou os céus e a terra. É a celebração mais antiga do tempo da criação dos céus e da terra. E assim essa realização mudou minha vida. Eu poderia falar sobre isso de muitas dimensões diferentes, o que significou para mim pessoalmente, o que significa no macro. Eu também vou a igrejas por todo o país. Eu falo em centenas de igrejas de todas as denominações diferentes e vou desafiar a igreja cristã porque acredito que este é o mandamento. Você está honrando o sábado? É mais fácil, por definição, honrar seu pai e sua mãe porque você não está trabalhando nesse dia e está com a família. Se você está honrando o sábado, é mais fácil não cobiçar a esposa do seu vizinho, porque você não está perto da esposa do seu vizinho. Você está com sua família. E você está cheio de gratidão naquele dia. Quando você está honrando o sábado, é mais fácil não ter outros deuses antes de Deus, porque esse dia é construído no tempo como um templo, como um santuário, para colocar Deus em primeiro lugar, para não ter ídolos, para não tomar o nome do Senhor em vão. Os outros 9 mandamentos se tornam mais fáceis, se tornam mais acessíveis para nossa natureza quebrada, carnal e depravada, se priorizarmos o Shabat. Uau, e ele nem era adventista. O que eu achei bem interessante é que esse rapaz, o Charlie Kirk, ele sempre foi bom de argumentos, sempre. Se você assistir os debates dele, você vai perceber que ele sempre tinha uma boa resposta. E ele confessa, eu não tive bons argumentos contra aquilo que está na palavra de Deus. E aí ele resolveu guardar o sábado. Ele diz, olha, eu me desligo completamente e me dedico à minha família. Desligo o celular, eu passo 24 horas com a minha família na presença de Deus. Um jovem que dedicou a sua vida a influenciar positivamente, um jovem cuja estrutura de vida era uma estrutura cristã, familiar, valorização da sua esposa, de seus filhos, e com foco em ajudar outros jovens a se desvencilharem, a abandonarem as ideias progressistas, ideias contrárias à palavra de Deus e olharem de maneira diferente para a família, olharem de maneira diferente para si próprio, entender que você é templo do Espírito Santo, você foi criado à imagem de Deus e Deus tem um propósito para você. Isso engloba todas as áreas de sua vida, seja na parte sexual, seja na parte familiar, seja na parte financeira, enfim, mostrar que o propósito de Deus para a vida do ser humano, para o ser humano aqui na Terra, está ali em Gênesis. Deus criou o homem e a mulher, e ambos deveriam se tornar uma só carne. Então, ele vem trazendo esses valores e princípios. E claro, isso desperta o ódio. Isso desperta o ódio. Um ódio muito grande. E isso fez com que a vida desse rapaz fosse ceifada. Eu vou deixar aqui para que você possa acompanhar alguns vídeos, alguns trechos de falas do Charlie Kirk, e você pudesse ver um pouquinho mais de quem ele foi, as ideias que ele teve. Allow the massacre of 1.5 million babies a year under the guise of woman reproductive health. We are allowing babies every single year to just say, you know, we're going to discard them. Why? Oh, they're smaller. They're not humans. You're using dehumanizing language saying, oh, it's an embryo. No, that's a baby made in the image of God, deserving of protection. It is never right to justify the mass elimination or termination of people under the guise of saying they're unwanted. That's how we get Auschwitz.
That's how we get the greatest horrors of the 20th century. Those people are unwanted. So you're comparing abortion to the Holocaust? Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. It's really not. I don't It's think it is. 45 million babies. It's nearly 8 times worse than the Holocaust. What's the moral difference between a small baby in the womb and a grown Jew who was killed at Auschwitz? What's the moral difference? One of is them older? is a person? What species is the baby in the womb? It's a human, but it's Therefore, an they should have embryo. human rights. No! Christian, by any chance? Very, very much so. Like, why is that exactly? Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision I ever made. So you believe the Bible is real? Yes, Like, I believe the Bible is true and real. Yeah. Why is that? Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There is not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus did rise from the grave so that we may live. What makes Christian mythology real? So that's not mythology, but that is theology. If Genesis 1:1 and the resurrection is true, anything in the Bible is possible. You're looking at the greatest miracle. The greatest miracle is creation. And then the fact that Jesus rose from the dead. And I say, how do you know that Jesus rose from the dead? Well, show me another historical piece of a story where so many people willingly died a brutal death for a lie. Every single person around him had everything to lose, and yet they went to the absolute death, from Paul to Peter to the half-brother of James, saying that Jesus is Lord, Jesus rose from the dead. Not to mention, if you were going to fake a story, you would not use female witnesses in the ancient world. In the scriptures, it said that the women were the first one to see Jesus Christ. If you're trying to fake a story, you would never do that. Not to mention the 500 people that saw Jesus after he rose from the dead, and then the later church that lived under persecution, under the belief that Jesus Christ was the Son of God. E eu quero terminar esse vídeo lendo uma postagem fantástica feita pelo meu amigo Aizamak junto com o Jefferson Araújo, e já deixo aqui o Instagram para que você possa seguir. Eu vou mostrar aqui para vocês o Escatos, que é do Aizamak, um jovem com uma mente brilhante, uma página fantástica com textos excelentes, e eu quero compartilhar com vocês. Culpa, silêncio e sangue, quando a cultura justifica o crime. Em Crime e Castigo, Dostoiévski nos apresenta Raskolnikov, um jovem convencido de que poderia cometer um assassinato em nome de um bem maior. Ele mata uma velha agiota, uma vida sem valor, segundo seu raciocínio utilitarista, acreditando que essa ação abriria caminho para algo grandioso. No fundo, queria testar sua hipótese. Existem homens extraordinários que podem ultrapassar as leis morais comuns sem culpa? A resposta de Dostoiévski é categórica. Não. O crime cobra seu preço. Não pela justiça dos homens, mas pela corrosão da alma. A punição real de Raskolnikov não é a prisão, é a culpa que o consome. É o peso do mal praticado em nome do bem. Mas hoje, em 2025, o que temos diante do assassinato de Charlie Kirk é algo ainda mais sombrio. O criminoso não sente culpa. A imprensa não o condena. Parte da elite intelectual relativiza. E o grande público, diante das manchetes, fica anestesiado. A vítima, por ter opiniões conservadoras e cristãs, é reduzida ao rótulo de extremista de direita. O homicida, militante de extrema esquerda, ganha um tratamento técnico e frio, descrito apenas como o suspeito e autor dos disparos. O sangue que jorrou da jugular é real, mas a manchete sussurra: não se escandalize tanto, ele pensava errado. Não é exagero dizer que antes de ser baleado por um homem, Charlie já havia sido assassinado pela ideia de que certas vidas têm menos valor a depender do que pensam. Nenhuma vida é descartável, porque cada ser humano foi criado à imagem de Deus e comprado por alto preço. Charlie Kirk morreu, e talvez o castigo nem venha neste mundo. Mas o crime está aí, aceito, normalizado e, em certas redações, até desejado.
Mas enquanto a cultura escolhe quem merece viver, o cristão proclama que em Cristo toda vida tem valor, inclusive aquelas que estão na barriga. Inclusive aquelas que estão na barriga. Eu fiquei muito triste quando soube da morte do Charlie. Deixou esposa, filhos pequenos. Eu o acompanhava, um jovem brilhante, uma mente incrível, com respostas rápidas, com um senso de missão, com um propósito muito elevado. E ainda mais sabendo de que ele era um jovem que zelava por princípios como a observância de um dia, como o Senhor Deus nos pediu, a minha admiração ainda cresceu mais. Mas a minha tristeza maior é saber que muitos relativizaram a morte desse rapaz. Muitos até gostaram. Como disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É isso. Que Deus abençoe você. Eu acredito que já estamos muito próximos da volta de Jesus. Os dias que estamos vivendo se assemelham muito àquilo que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, em que havia muita violência. Jesus Cristo logo voltará e colocará um fim em tudo isso, E todas as injustiças, sejam com o Charlie Kirk, seja com aquela jovem ucraniana, seja com outras pessoas neste mundo injustiçadas, todas essas injustiças cessarão. Jesus Cristo colocará um fim em tudo e viveremos para sempre com Ele. Que Deus abençoe você.